Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E aproveitar o momento que vocês estão em pé, nós vamos fazer a leitura bíblica, mas antes eu quero dizer da minha alegria em poder atender a um honroso convite. Eu fico fazendo assim uma evolução histórica da minha própria vida. Hoje eu já não estou tão novinho. Imagine, eu fui líder de juventude aqui. Agora estou falando para os da mesma idade, né? E eu louvo ao Senhor por esse privilégio. Agradeço ao pastor Newton a oportunidade, a coordenação da terceira idade desse trabalho e os meus parabéns às igrejas, aos meus amigos pastores aqui representados das várias cidades aqui. Nesta noite eu parabenizo o fortalecimento deste departamento nas igrejas aqui em Santa Catarina. Eu noto que isso está acontecendo de forma bastante forte, e o que indica de que os idosos estão sendo lembrados de um modo especial, não apenas para contribuírem, para se assentarem nos bancos, mas para serem úteis na obra de Deus, no reino de Deus, e nós louvamos a Deus por isso, amém? Então eu quero convidar os irmãos, em se tratando deste tema tão importante, especialmente deste grande grupo da terceira idade, eu quero falar exatamente sobre este assunto. Eu quero falar sobre a velhice como o cedro do Líbano. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmo 92. Nós leremos os versículos 12 ao 15. Salmo de número 92, versículos 12 ao 15. Nos diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Quantos podem dizer amém? Podem assentar-se, por favor. Permitindo o Senhor, eu vou inverter a ordem das figuras desse texto, e ao invés de falar hoje sobre a palmeira, eu vou deixar para falar amanhã. Eu quero falar hoje sobre esse tema, a velhice como o cedro do Líbano. Todos nós sabemos que a Bíblia é um livro que utiliza de forma bastante abundante a linguagem figurada, para ilustrar verdades espirituais, para ilustrar verdades morais, para estimular a vida das pessoas. E aqui o Salmo 92 é um salmo sapiencial, um salmo de sabedoria, que usa duas figuras, duas metáforas de árvores da Palestina e das terras bíblicas, que são exatamente a palmeira e o cedro. A palmeira, especialmente na Palestina, é a famosa tamareira, que se destaca pela sua beleza, pelos seus frutos, e uma árvore que cresce e floresce no deserto. Toda a força vital que alimenta o caule, que alimenta a seiva, que alimenta a palmeira, por incrível que pareça, vem da força salitrada e arenosa dos desertos daquela terra. É esta palmeira, esse tipo de palmeira que produz
um fruto excelente, extraordinário. Eu me lembro quando estive em Israel a primeira vez, o nosso guia era um judeu formado em história e teologia judaica, e eu me lembro dele ter dito uma coisa: vocês sabem o que significa a terra que mana leite e mel? Vocês sabem que leite é este? Vocês sabem que mel é este? E então nós, aqui do Ocidente, imaginamos sempre o mel de abelhas, imaginamos o leite de vaca. Entretanto, lá o leite é de cabra e o mel é de tâmaras. E realmente eles produzem esses frutos de muitas maneiras. Além de servirem e venderem para o mundo todo os frutos, que são muito doces, eles produzem um mel especial, que é o mel da tâmara. Já o cedro do Líbano é uma árvore que cresce nas florestas, que cresce nas montanhas, e a sua beleza é notada nos palácios. Nesta mensagem especial eu quero destacar a figura do cedro do Líbano, que era uma árvore abundante nos tempos antigos, muito utilizada para construções navais, para a construção de móveis nos palácios reais, e por causa disso houve assim uma total devastação da floresta, dos cedros, especialmente do Líbano, das suas montanhas, por causa exatamente do afã de vender e da beleza e do charme, do glamour que o cedro do Líbano oferecia nos palácios reais. Todo rei, toda casa rica gostava de dizer, as pessoas gostavam de dizer que aquele móvel, o que os pilares daquela casa tinham o cedro do Líbano. Nessa mensagem eu quero destacar isto: o grande cedrus libani, como é pronunciado, era uma das árvores mais belas, nobres de todas as árvores que existem nas terras bíblicas. E o salmista chega a falar das suas raízes, e ele faz uma inversão, ele conduz, melhor dizendo, a riqueza desta metáfora para o campo espiritual, e fala das suas raízes na casa do Senhor. E com isso ele faz uma comparação especial quando diz que mesmo na velhice o cedro continua produzindo frutos. O salmista declara ainda que tanto a palmeira como o cedro, ainda que a palmeira era produzida nos desertos, e o cedro produzido nas florestas, onde o solo tinha que ser fértil, tinha que ser úmido, para que de fato pudesse alimentar esse cedro, a fim de que ele chegasse a ter a nobreza esperada, de chegar de 30 a 40 metros de altura e um crescimento vertical esplendoroso, sempre exposto à luz do sol e às riquezas que tinham lá. Agora vejam só, a Bíblia declara que essas duas árvores, comparadas ao justo na sua velhice, elas traduzem uma mensagem de ânimo, dizendo de que os velhos, eles seriam viçosos e florescentes do mesmo modo como aquelas árvores que cresciam no deserto e que cresciam nas florestas, porque seriam verdes abundantemente e cheios de seiva interior, para que aquelas árvores demonstrasse o testemunho da natureza de que elas tinham uma força interior capaz de superar as maiores
dificuldades e problemas que pudesse enfrentar. E com isso nós aprendemos que a promessa de Deus alcança os velhos que, como o cedro do Líbano, são enrijecidos pelo tempo e aprendem a superar a todas as intempéries da sua vida ao longo do tempo. Por isso, primeira grande lição que a gente aprende acerca do cedro é que o crescimento do cedro do Líbano é um crescimento lento, mas um crescimento constante, desafiando o tempo. Ela é uma árvore majestosa que tem no seu tronco a seiva nutritiva que alimenta os ramos com as suas folhas e fazem produzir frutos abundantes, as sementes que se espalham por outras partes da mesma floresta. O cedro do Líbano é nativo das grandes altitudes, nas montanhas, especialmente no Líbano e na Turquia, e a história mundial nos apresenta e nos dá testemunho disto. Mas é uma árvore que tem uma folhagem que, dizem os especialistas, tem uma folhagem perene. Sabe o que quer dizer isto? Uma folhagem que permanece, uma folhagem que não cai facilmente, uma folhagem que não desfanece, uma folhagem que não queima tão facilmente, mas que dá beleza àquele tronco enriquecido no seu interior, por causa da fertilidade do solo que alimenta aquele tronco e a faz crescer e se tornar uma árvore esplendorosa, uma árvore extraordinária. Quando a semente do cedro cai na terra, diz os naturalistas, os especialistas, que ela busca naturalmente um solo fértil e nutritivo para poder crescer, e diz que esse crescimento não é um crescimento repentino como a relva, como a grama, que tem raízes curtinhas e pequenas, mas ela cresce de forma lenta, constante, porque a seiva que alimenta ela, tanto alimenta as suas raízes, como alimenta o tronco e os seus ramos, e os seus frutos e as suas folhas para cima. Com isso nós aprendemos uma coisa muito interessante. A Bíblia conta a história de muitas pessoas idosas que deixaram um testemunho positivo na história de suas vidas. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana, que aos 84 anos de idade, viúva, diz a Bíblia, que ela servia ao Senhor no templo durante todo o tempo da sua vida. Era uma mulher que representava um verdadeiro cedro majestoso num solo fértil e nutritivo que era a casa do Senhor. Não existe lugar para melhor crescimento moral, crescimento espiritual, do que crescer na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Por isso o cedro é uma árvore extraordinária. É uma árvore que, pela sua força interior, pela riqueza do seu tronco sem nós, é uma das coisas que me chamou a atenção ao descobrir. Ela é muito forte, tão forte que ela podia ser colhida, e quando levada para os palácios reais, elas eram exibidos os seus troncos trabalhados pelos artistas, serviam para se tornarem pilares de pesos enormes sobre elas, porque tinham poder de não envergar tão facilmente pelo peso que pudesse receber. É uma árvore que não se rende aos vendavais, é uma árvore que não se quebra facilmente com as tempestades, mas é uma árvore que se mantém constante em seu crescimento e
pode durar por centenas de anos. Assim é o justo, assim é o idoso que serve ao Senhor, aquele que ama a casa do Senhor. Ele não fica em casa resmungando, reclamando da vida e só falando de problemas e de dificuldades. Pelo contrário, ele ama o Senhor, e porque ama o Senhor, ele é como um pilar na casa do Senhor, sustentando o peso de uma juventude cheia de energia, cheia de força. Se o velho não pode correr, mas ele estimula o jovem para que corra. Por quê? Porque se o velho não tem energia para correr, tem energia para sustentar os mais jovens e evitar que eles façam coisas desagradáveis. O cedro tem estas características. Outra coisa interessante: o cedro cresce verticalmente, abrindo-se para a amplidão dos céus, para cima. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã, já que eu estou falando para a terceira idade, mas serve para todo mundo. Quando Deus o criou, Ele não criou como seu cachorrinho lá em casa, na sua casa, nem como seu papagaio. Ele deu a você algo que é parecido com Ele. Ele deu a você personalidade, Ele deu espiritualidade. E o seu espírito existe, sabe para quê? Para você desenvolver uma relação vertical. A nossa vida não é só horizontal. No plano horizontal nós temos problemas, nós temos dificuldades. No plano horizontal nós nos deparamos com muitas dificuldades no dia a dia. São doenças, são estresses, são problemas os mais sérios. Mas quando nós mantemos uma relação vertical, nós somos fortalecidos também no campo horizontal. Mantenha a sua comunhão com o Senhor, fale com Ele. Glória seja dada o nome do Senhor. Isto é importante. Esse crescimento vertical, ela tem uma forma especial de crescimento. Porque se ela cresce para cima e se abre para a amplidão dos céus, ela também cresce para baixo, fortalecendo as suas raízes na obscuridade da terra. É lá naquele ponto onde ninguém vê, ninguém sabe. É lá no escurinho da terra, na força da terra, que você cresce para cima. Por isso só tem condição de crescer verticalmente quem cresce para baixo. Quem tem raízes na terra, e a sua terra sabe qual é? A palavra de Deus, a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o idoso que teme ao Senhor é aquele que olha para os céus, que glorifica a Deus pela sua expansão. Coisa boa essa regra, ou essa linha vertical que Deus permitiu a cada um de nós. É bem verdade que o homem, pelo seu pecado, quebrou essa relação por um tempo, mas quando veio o Senhor Jesus Cristo, Ele rompeu com a obscuridade dessa linha divisória entre a nossa relação e Deus. E sabe o que acontece? E agora nada, nem os anjos, nem os demônios, nem coisíssima nenhuma pode impedir a sua relação vertical com Deus. Abra-se para cima. Conheça a expansão da glória de Deus sobre a sua vida e glorifique a Deus pela importância que você tem, exatamente pela sua velhice. Tenha uma velhice feliz e não se envergonha de ter cabelos brancos, não se envergonhe de nada. Por quê? Porque você é o testemunho público e é o testemunho que você tem para todas as pessoas de que vale a pena conhecer a Deus e servir a Deus. Por isso o justo crescerá como o cedro do Líbano. É interessante que essa relação, essa força interior que
faz a gente crescer, é alimentar dessa seiva que alimenta o caule da sua vida. O caule, na verdade, é o tronco. O tronco é a sua pessoa como um todo, física, moral e espiritualmente. E a seiva é aquela que não se vê. Ao longo da vida, principalmente quando a planta é novinha, quando o tronco começa a surgir, ela é facilmente atacada pelas pragas e pelas aquelas pragas dos pequenos bichinhos, quase que imperceptíveis, quase que invisíveis, que têm o poder de pegar uma vida jovem de um tronco que ainda é tenro, suave, e formar suas colônias para se alimentar, sugar, roubar a vida, roubar a seiva, a fim de que você não cresça, a fim de que você não frutifique, a fim de que você não tenha um crescimento equilibrado para cima. É por isso que algumas árvores não crescem como as outras. Às vezes, de um lado, uma árvore cresce porque conseguiu superar, conseguiu vencer aqueles pequenos bichinhos que não os destruíram, mas do lado, alguma dela não cresceu o suficiente. Pois hoje eu creio piamente que se tem alguma colônia de bichinhos, aqueles bichinhos do nosso temperamento, aqueles bichinhos que, a despeito dos nossos cabelos brancos, representam o menino que ainda não cresceu dentro de nós. Eu gosto muito da palavra de Paulo quando diz assim: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Agora que eu sou adulto, eu faço as coisas de um adulto. E eu tenho descoberto uma coisa tremenda. Eu descobri que todos nós temos um menino dentro de nós que não cresceu ainda. E esse menino influencia nossas atitudes, influencia o nosso comportamento. Já notaram pessoas que têm atitudes imaturas? O que são atitudes imaturas se não atitudes de quem não amadureceu? Porque uma pessoa madura, ela é rija. E porque é rija significa que os pequenos bichinhos morais que vêm para roubar, para sugar, não encontram espaço. Mas quando a madeira é tenra, é novinha, a tendência é o quê? É a destruição daquele caule. A destruição daquele caule. Você venceu. As cabecinhas brancas estão aqui. Pessoas idosas, dos 60 anos para cima, não fique complexado, porque alguém lhe chama de velho. Há algum tempo eu comecei a ficar preocupado, sabe? Porque toda vez que eu olhava no espelho, eu ficava decepcionado comigo. Quando eu saía fora do espelho, o meu espírito dizia: você é jovem, você é forte, você... Aí eu descobri que quando eu tentava fazer coisas dos jovens, eu não conseguia fazer mais. Não conseguia fazer mais. Eu tive que admitir que estou ficando velho. Eu tive que admitir. Mas tive que admitir uma coisa: que é bom envelhecer na presença de Deus. Na presença de Deus. Agora escute isso que eu vou lhes dizer. Se nós desenvolvemos um crescimento interior que faz com que cresçamos e alcancemos alturas elevadas, significa que nós nos abrimos para a presença de Deus. E a força interior, ela é muito superior e melhor do que as forças exteriores que estão do lado de fora. Porque a força interior de um crente diz respeito à sua intimidade com Deus.
o modo como ele fala com Deus, o modo como ele dialoga com Deus, o modo como ele se chega a Deus. Ontem eu preguei uma mensagem lá na cidade de Lages, e eu preguei uma mensagem que dizia o seguinte: quando o Deus do fogo fala como o Deus da brisa suave. Nós gostamos demais do fogo, porque o Deus do fogo foi aquele Deus lá do Monte Carmelo, que operou e fez um barulho, pá! Mas os velhos não conseguem fazer mais barulho. Eles não conseguem dar aqueles, né? Não conseguem. Sabe? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o Deus da brisa suave é aquele que fala com a gente nas madrugadas. É aquele que nos induz ao exercício de um ministério de intercessão da maior importância. É aquele trabalho que só você pode fazer muito mais do que um mais jovem do que você. É aquele desenvolvimento de uma relação de intimidade com Deus, a tal ponto que você pode chegar na presença de Deus. Eu me lembro de uma certa feita que Davi estava muito angustiado, estava muito atribulado com alguns problemas que o envolveram, e ele é o salmista que fala dos montes. Olhei para os montes e busca socorro, busca solução. E ele descobriu que nem os montes, nem os palácios, e nem lugar nenhum na terra tinha condições dele se resguardar, dele se refugiar das ameaças que tinham contra a sua vida. Aí ele fez uma grande descoberta. Sabe o que ele descobriu? Ele descobriu a menina dos olhos de Deus. Sabe o que ele descobriu na menina dos olhos de Deus? O que é a menina dos olhos de Deus? É a pupila do nosso olho. O olho é a coisa mais preciosa que um ser humano tem. Fraquinho ou não, mas o olho é fundamental. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quando a gente chega à presença de Deus, quando nós aprendemos a falar com Deus, e chegamos à sala do trono de Deus, não precisamos gritar, não precisamos fazer alvoroço, não precisamos que o Senhor manifeste raios, trovões e tempestades e vendavais para a gente dizer: olha Deus, esse Deus do vento forte, esse Deus do fogo, esse Deus disso, daquilo. Não. Quando você chega à sala do trono, você chega a um ambiente mais salutar, mais puro, mais silencioso, mais precioso. E tem uma coisa maravilhosa que Davi descobriu. Davi descobriu de que a melhor forma dele se refugiar das ameaças do mundo lá fora era se refugiar da mesma forma como a menina dos olhos de Deus são guardados e protegidos por sua eterna santidade. Deus não corre nunca o risco de ser atingido. E tem uma coisa boa, pastor Elias, sabe o que é? Quando a gente chega diante de Deus, ou chegamos diante de qualquer pessoa, vejam só, à distância eu vejo os olhos do pastor apenas, mas se eu me aproximar bem pertinho dele e olhar bem no fundo da pupila do olho dele, eu vou ver a minha imagem refletida na pupila do seu olho. Quem tem intimidade com Deus se vê na menina dos olhos de Deus. Quem cresce na presença de Deus, cresce em intimidade, porque ele é fortalecido interior para isso. Por isso, nós aprendemos de que a força da intimidade com Deus do idoso o torna firme na fé e o faz um vencedor. Quem pode dizer: eu sou um vencedor em Cristo Jesus? Segunda grande verdade: o cedro do Líbano nos ensina a arte de envelhecer com graça. O salmista Davi, já quando estava com seus mais de 70 anos de idade,
Ele havia experimentado em toda a sua vida grandes conquistas, passado também por grandes batalhas da vida, frustrações pessoais. E um dia, na sua velhice, ele confessou e disse assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Tem testemunho mais lindo do que este, de um idoso poder falar do que Deus é capaz de fazer? O salmista é testemunha pessoal das providências infalíveis de Deus na sua descendência. Não há coisa mais bonita de que um idoso olhar para a sua descendência e se alegrar pelos seus filhos e os filhos dos seus filhos, e assim poder dizer: obrigado, Senhor, pela minha descendência abençoada na tua presença. O mesmo velho Davi reconhece que o tempo da vida na terra tem a bênção de Deus quando os seus passos são passos verdadeiros e positivos. E um dia ele descobriu que o percorrer da vida, o caminho percorrido ao longo da vida, precisa ser abençoado e confirmado pelo Senhor. E um dia ele disse no Salmo 37, versículo 23: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Amém? Envelhecer, uma palavra que a gente evita. É por isso que aparecem expressões modernas como a melhor idade, a terceira idade, porque as pessoas querem demonstrar carinho e acham que a palavra velho é um palavrão, que velhice é um desaforo. E não é nada disso. E não é nada disso. Absolutamente nada disso. Toda pessoa, quando chega aos 50 e 60 anos de idade, ele toma consciência que o seu tempo ficou mais curto. O grande líder Josué, sucessor de Moisés, depois de grandes conquistas na liderança de Israel, ele descobriu que o seu tempo estava encurtando. Já havia feito grandes conquistas com o povo de Deus. E sabe o que diz a Bíblia? Era, porém, Josué já velho, uma declaração bíblica, entrado de dias, e agora prestem atenção, e disse-lhe o Senhor, olha o que o Senhor disse para ele: já estás velho. O Senhor não engana ninguém. O Senhor não vai dizer que você é um jovenzinho cheio de energia, que tem muito jovenzinho que vira criança e de repente pensa que é jovenzinho e acaba fazendo coisas imaturas. Você não é uma criança, não é um adolescente, não é um jovenzinho. Você está velho? Glória a Deus por estar velho, servindo ao Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. É importante quando a gente reconhece. A nossa vida obedece ao princípio de crescimento. E à medida que crescemos, nós vamos adquirindo energia, nós vamos adquirindo graça, nós vamos adquirindo experiência, paciência, constância nos grandes desafios da vida. Chega um tempo em que a experiência é a nossa maior aliada, porque os desafios físicos não podem mais ser satisfeitos. Então é a experiência que nos ajuda. Chega um tempo em que o espírito está pronto, mas a carne está fragilizada e sem forças. O espírito está pronto e o espírito nunca envelhece. Sabiam disso? Eu vou dizer uma coisa aqui que velho não gosta de ouvir: morte. Porque muitos dos nossos velhos têm um conceito equivocado sobre a morte. Muito da filosofia e das ideias e dos conceitos de morte que nós temos são advindos de doutrinas
distorcidas do cristianismo, do catolicismo romano, do espiritismo. Então nós encaramos a morte como um bicho-papão, como um dragão perigoso e tal. É natural que ninguém quer morrer. Eu não quero morrer agora, mas se eu tiver de morrer, eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Vejam só, ninguém quer morrer. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque morte, ainda que nós rejeitemos, que nós não queiramos admitir a sua realidade, ela existe. Mas eu e você, como crentes em Jesus Cristo, como conhecedores da palavra de Deus, sabemos que a morte é exatamente a única força que não nos assusta. Um crente não pode se apavorar diante do espectro da morte. Pelo contrário, um crente tem na morte o grande desafio. Se existe alguém que não tem interesse em que você morra como crente, é o diabo. Ele não quer que você morra como crente. Porque quando um crente morre, na verdade, a carne fraca vai para o pó, mas o espírito que não envelhece aguarda a ressurreição do seu corpo em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso, o ato de envelhecer não significa parar no tempo, mas significa chegar a uma maturidade da vida com segurança, com firmeza, capaz de produzir sabedoria, capaz de emitir, de destilar da sua boca sabedoria, para que os seus filhos vivam uma vida inteligente, disciplinada e que tem o Senhor como guia principal de suas vidas. Isto é muito importante. Envelhecer, portanto, não significa parar de crescer, até porque a vida interior nos estimula a continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu descubro que a cada dia da minha vida encurtada, a cada dia eu descubro que eu posso crescer. Eu cresço conhecendo melhor o Senhor. Eu me aproximo mais perto dEle. Eu descubro quem é Ele de uma forma especial. E Ele me revela quem eu sou de uma forma que eu não entenderia não consegui entender quando era mais jovem. É agora, com seus cabelinhos brancos, que você entende o significado da vida e que pode reunir os seus filhos e os filhos dos seus filhos, e pode reunir os mais jovens para aconselhar e dizer a eles: ó, meu filho, a vida é assim. É desse modo que você vai vencer, é desse modo que você vai conquistar. Por isso um idoso deve envelhecer com consciência de ser. O que eu quero dizer? O que significa ter consciência de ser? É ter a capacidade de conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo, conhecer suas fragilidades. A cada dia eu descubro as minhas fragilidades, os meus pontos frágeis, por onde mais facilmente eu poderia cair. E eu tenho que fazer o quê? Usar da sabedoria bíblica, da palavra de Deus, da disciplina do Senhor na minha vida, para não cometer aquelas coisas que podem me fazer parar de crescer, que podem me provocar uma morte prematura. Sabe que tem crentes que morrem prematuramente, podiam viver mais e não vivem. Sabem por quê? Porque Deus ama tanto aquela pessoa, que sabe que se aquele crente vive cometendo fraquezas, vive cometendo problemas, constantemente tem dificuldades. Nós vemos essa doutrina muito bem explicada no ato da Santa Ceia. Aqueles que põem a mão no prato, que tomam a ceia do Senhor indignamente, a Bíblia não diz que eles são condenados, que eles vão para o inferno, que eles se perdem e tal. Não é isso. A Bíblia diz que eles podiam viver mais, mas prematuramente a vida deles é retirada, para que pelo menos eles se salvem.
eles se salvem, para que no dia do tribunal de Cristo, quando as nossas obras passarem diante do Senhor e serem provadas, então aquelas obras feitas por meio do corpo, sejam manifestadas. Você pode viver tanto quanto o Senhor precisa de você aqui, mas não se desespere se o Senhor não quiser que você viva tanto. O que importa é que você esteja preparado para aceitar que vale a pena ser crente em Jesus Cristo. E mais do que isso, vale a pena não apenas ser crente em Jesus Cristo, vale a pena ter a felicidade de ter a presença de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando temos consciência de ser, nós aprendemos a nos conhecer, aprendemos a saber quem somos, aprendemos também a saber o que fizemos, o que podemos ainda fazer. Existe uma coisa muito forte nos tempos atuais, é o desejo enorme de controlar o envelhecimento. Controlar o envelhecimento é um anseio legítimo e sem dúvida ele faz parte da busca da felicidade das pessoas. Ninguém quer ter aqueles sinais do envelhecimento. A rejeição à terceira idade, às vezes, que nós, os que chegam depois dos 60, temos a tendência de rejeitar essa ideia de terceira idade. Não, que é isso, não tem nada dessa história, para com esse negócio. Essa rejeição, na verdade, se torna um mecanismo de defesa natural de cada um de nós, porque nós temos medo de ficar velhos. Mas o que a Bíblia quer mostrar para nós, e nos mostra nessa lição, de que é bom ficar velho, e é bom ficar velho servindo ao Senhor, é bom ficar velho e servir de bênção para os nossos filhos, servir de bênção para as próximas gerações. É bom ficar velho. A aceitação da velhice deve ser conscientizada como uma realidade inevitável, e que a felicidade, ela pode ser conquistada por aqueles que amam o Senhor. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes aqui do que acontece biologicamente a pessoa que envelhece. Todos nós sabemos que o envelhecimento é universal, é natural, não depende da vontade do indivíduo. Nós envelhecemos. A vida é um constante processo de modificações físicas. Em cada fase da vida ocorrem transformações na ossatura do nosso corpo, nos neurônios, com os hormônios, com a pele, com os cabelos, com as células que morrem, outras poucas que se renovam. Nós convivemos com essas modificações biológicas o tempo todo. Cada fase da Bíblia tem os seus próprios desafios. Seus próprios desafios. O homem, a mulher, os períodos férteis da mulher fazem com que muitas delas entrem em determinadas fases de depressão, de angústia interior, provocada exatamente por aquelas mudanças hormonais e uma série de coisas que vão acontecendo. Uma série de coisas. Homens e mulheres passam por essas fases. Por isso, cada pessoa é heterogênea e ao mesmo tempo individual, e varia de pessoa para pessoa, de órgão para órgão, e as modificações acontecem. Biologicamente, toda pessoa em idade avançada, ela passa a ter restrições físicas, restrições psíquicas. Nós lutamos contra algumas doenças terríveis. A ciência prova que o nosso corpo é testemunha de que existem essas modificações. E o que acontece com essas modificações? Temos a diminuição da massa óssea, a diminuição da massa muscular, sofremos a redução e alteração na textura da pele, de outros órgãos, percebemos a alteração do sistema de regulação de temperatura do corpo, temos a diminuição da imunidade contra as determinadas enfermidades. Todos esses elementos físicos e psíquicos são fatores de risco para algumas doenças que estão entre muitas pessoas, principalmente no mundo secular. Doenças como estresse, sedentarismo, excesso de peso, alimentação inadequada e prejudicial, tudo provoca essas mudanças.
A qualidade de vida da terceira idade requer então um constante cuidado, manutenção da saúde mental, da saúde física, para se viver feliz em todos os aspectos da vida humana. O cristão idoso, especialmente, ele tem a palavra de Deus para reger o seu comportamento social, o seu comportamento psicológico e o seu comportamento espiritual. O crente aprende a conviver com essas modificações, ele aprende a conviver, o idoso tem que aprender como crente a conviver com essas restrições físicas, com essas restrições psíquicas que vão acontecendo, mas com uma vantagem sobre aquele que não tem Deus na vida, com aquele que não conhece Jesus. Sabe qual é a vantagem? Você tem a palavra de Deus, e o bom da palavra de Deus é de que a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos ensina a mordomia do corpo, a palavra de Deus nos ensina a não sermos glutões, a não sermos exagerados, a não descuidarmos e a lembrar que o nosso corpo, acima de tudo, é templo do Espírito Santo, no qual o Senhor quer se manifestar. Por isso você cuida da sua saúde, você cuida de todos os elementos psíquicos e físicos do seu corpo. Sabe para quê? Para que com pouco que você pode fazer com o corpo, você possa glorificar a Deus. Há uma coisa que é mais forte do que o seu corpo dentro de você, é a fé no Senhor Jesus Cristo, é a confiança e a convicção da bênção de Deus na sua vida. Há algo que é mais forte do que as fragilidades físicas e psíquicas do seu corpo. Sabe qual é? É a sabedoria, e essa sabedoria é a sabedoria do alto, que nos ensina como viver socialmente, nos ensina como viver vitoriosamente. Amém, igreja? O cedro do Líbano, e vou terminar aqui, nos ensina a viver uma vida elevada espiritualmente. Amém? Uma das características do cedro é estar em lugares elevados, em lugares altos. A vida elevada é uma linguagem figurada que ilustra a nossa entrada na presença de Deus através da devoção. A vida devocional se constitui na grande experiência, especialmente dos idosos. Especialmente dos idosos. Se o idoso não tem condições de sair às ruas para evangelizar, não tem condições físicas para superar alguns desafios físicos em atividades várias, ele tem uma vantagem. Ele tem a vantagem de desenvolver uma vida de comunhão com Deus, uma vida elevada na presença de Deus, que não resolve apenas do ponto de vista individual e particular. Não se trata de uma egolatria espiritual ou uma atitude egoística, onde eu só me preocupo comigo, com a minha alegria, com o meu prazer, com a minha felicidade. Não, quando eu entro na presença de Deus, eu deixo de ser o que sou, eu deixo de pensar em mim mesmo, para pensar nos meus irmãos, para pensar na esposa, para pensar no esposo, para pensar nos filhos, para pensar nos netos, para pensar nos bisnetos, para pensar em toda a igreja, em todas as pessoas, porque ao entrar na presença de Deus, você se fortalece e se torna uma força poderosa na vida da igreja. Eu tenho uma grande alegria e uma confiança no meu coração. Existem algumas pessoas especiais que oram por mim todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Eu descobri que eu só estou de pé, só estou aqui exatamente por isso, sustentado pela misericórdia de Deus e pelas orações daquelas pessoas que oram por mim. E sabe quem são eles? São pessoas idosas, cabecinhas brancas. Eu cheguei agora, recentemente, há 2 semanas eu estive no Piauí, falando para 1.600 e tantos pastores lá, e a glória de Deus se manifestou de um modo espetacular. E teve um dia que a esposa de um pastor, bem velhinha, ele disse: pastor Lina, eu posso falar com o irmão? Pode sim, minha irmã. Ele disse: o senhor não me conhece, mas eu preciso dizer isso. Fazem mais de 30 anos
que Deus pôs o seu nome no meu coração, eu oro toda madrugada pelo irmão. Eu nem sei quem é essa irmã. Vocês sabiam que tem gente que ora por vocês? Que nosso ministério é sustentado pelas orações dos idosos, pelas cabecinhas brancas, daqueles que têm intimidade com Deus e são capazes de nos conduzir à presença de Deus de um modo espetacular. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os idosos não podem correr, eles não têm a energia dos mais jovens, mas eles ficam na retaguarda da igreja, através da oração e da intercessão. O cedro eleva-se verticalmente, às vezes com mais de 40 metros de altura, porque o cedro busca nas alturas os nutrientes de hidrogênio, de oxigênio, para o fortalecimento das suas raízes e do seu caule. Sabe o que significa? Significa buscar nas alturas a presença de Deus, que produz alegria e gozo e fortalecimento na fé. O salmista Davi falou dessa intimidade com Deus, e sabe o que ele disse? Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria. Assim como o cedro do Líbano faz caminho vertical para o céu, assim o crente faz vereda, faz caminho para a presença de Deus. A presença de Deus implica num envolvimento espiritual que nos conduz a um verdadeiro êxtase espiritual. Quem chega lá, ele se extasia pela magnitude de Deus, pela santidade de Deus. E ninguém consegue chegar à presença de Deus de qualquer forma. Só chega na presença de Deus aqueles que são antes santificados e purificados e lavados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Na presença de Deus sempre se pode ouvir a voz dos arcanjos, a voz dos querubins, a voz dos serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem chega lá, aleluia, é abençoado, é santificado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, chegar à presença de Deus significa ser conduzido pelo Espírito à sala do trono. E para isso você não precisa de um arrebatamento de espírito. Você pode chegar em espírito. Você pode falar com Deus de um modo espetacular. O nível da nossa espiritualidade é determinado pelo nível da elevação de nosso espírito à presença de Deus. Isto revela intimidade e revela profundidade espiritual na nossa vida cristã. Quando alçamos as alturas, como cedro, nosso ser assume um estado de comunhão que nos levará, sem dúvida alguma, aos braços de Deus, e nós somos abençoados por Ele. Você crê que ainda há força dentro de você? Você crê que ainda tem lá uma seiva especial interior do Espírito Santo alimentando a sua vida, fortalecendo o seu corpo, fortalecendo o seu espírito para você viver uma vida vitoriosa na presença de Deus? A igreja quer ficar em pé, por favor. Queira ficar em pé. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração aqui nesta noite diferente. Quero que todas as pessoas, todos os irmãos que estão aqui, não somente os idosos, mas especialmente os idosos. Eu não sei se você está perto do seu marido, se ele está vivo, não está, se é da esposa ou não, não importa. A pessoa que está do seu lado, eu quero que você desenvolva agora a capacidade de interceder pelo seu irmão. Em vez de orar por você mesmo, você vai orar para o seu irmão, e o seu irmão ou a sua irmã vai orar por você. Como você vai fazer? Vai fazer como eu faço aqui com o pastor Elias. Eu ponho a minha mão no ombro dele, ele põe a mão dele no outro ombro meu, eu oro por ele, ele ora por mim ao mesmo tempo. Amém? Amém, irmãos? Deixa eu dizer, muita gente fica cheio de vergonha, de acanhamento, de orar pelo seu irmão. Não tenha medo de orar por ele.
de pedir a bênção de Deus, pedir o fortalecimento dele. Então vire-se para a pessoa do lado. Vire-se para a pessoa do lado. Cada um de nós, cada um, de dois em dois, vire-se. Vire-se agora. Aleluia. Procure alguém, irmã, mas não fique sozinha, não fique sozinha. Busque alguém. Lá tem, ó. Lá tem outra irmã lá. Tem uma irmã que está sozinha lá. Não fique sozinha, minha irmã. A senhora não pode ficar sozinha. Aleluia, ó. Lembre-se, eu não quero que vocês orem por vocês, eu quero que vocês orem pela pessoa que está do seu lado, intercedendo, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Os jovens podem orar, as pessoas de meia idade podem orar, as pessoas idosas podem e devem orar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vem agora, ó Deus. Vem agora, Senhor, operar, falar ao coração de cada homem, de cada mulher, fazer com que a Deus haja uma consciência de valor na vida de cada uma das pessoas idosas que estão presentes neste culto. Que a tua glória se manifeste sobre cada um deles. Abençoa-os, abençoa-os copiosamente. Toque em suas vidas, toque em suas vidas. Abençoa, Deus, o teu servo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba a bênção de Deus na sua vida agora, meu irmão. Receba o fortalecimento do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo para viver uma vida de vitória, não uma vida de reclamação, mas uma vida de vitória, de conquista, de bênção de Deus. Aleluia, 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 aleluia.